A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Não saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agradecer por mais um estudo, mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo, evoluindo cada vez melhor, para se tornar cada vez uma pessoa melhor, e assim seja, graças a Deus. Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O tema do nosso estudo de hoje é motivos de resignação, o bem e o mal sofrer. Bem, gente, existe o bem sofrer e o mal sofrer. Mas como pode ser isso? Vamos pensar assim. Se me acontece que eu passe por situações que me façam sofrer, eu ficar reclamando, lamentando, choramingando, revoltada, culpando Deus e o mundo, não lutar, desanimar, descontando a dor nos outros, essa é uma forma de mal sofrer. Porque se assim agirmos, sofreremos mais.
E se olharmos à nossa volta, encontraremos sofrimento de todos os níveis, porque este é um planeta de provas e expiações. E isso não é bom nem é ruim, é a condição evolutiva do nosso planeta. E isso quer dizer que o planeta de provas e expiações, o mal predomina, e todos aqueles que neles vivem estão, de certa maneira, sujeitos ao mal deste mundo. Vamos lembrar que somos espíritos que vivemos muitas vidas e erramos muito. Então, a maioria dos nossos sofrimentos foi causada anteriormente por nós mesmos e estamos aqui apenas liquidando débitos passados, satisfazendo assim a justiça divina. Ato mal traz mais consequências e a escolha é nossa, pois temos o livre-arbítrio para fazer escolhas e as consequências de praticar o mal é uma reencarnação dolorosa. Muitas vezes, antes de reencarnar, nós pedimos e escolhemos nossas provas. Por isso, é nosso dever aceitar com coragem, sem murmurar, todas as dificuldades e o sofrimento que a vida nos impõe. Agora, quando murmuramos, não temos paciência nas aflições, reclamamos da pobreza em que vivemos e não fazemos nada para melhorar, estamos tendo um mal sofrer. Ninguém recebe uma prova ou expiação superior às suas forças. As provas na terra são justas, pois Deus é justo e bom. Agora, quando aceitamos as aflições sem ódio, mágoa ou revolta, ainda que choremos por desabafo, este é o bem sofrer. Na medida em que sabemos disso, encaramos melhor as dores do mundo, as dores da terra, com uma virtude que se chama resignação. A resignação, de maneira alguma, será uma acomodação. Não temos que cruzar os braços porque sofremos diante das dores e deixar que Deus resolva. Se estamos desempregados, temos que correr atrás do trabalho. Se estamos doentes, temos que buscar a medicação, a medicina, o tratamento. Se temos qualquer problema neste mundo teremos que resolvê-lo. E se não fosse a resignação, entraríamos no desespero, porque quando não compreendemos por que sofremos, sofremos duas vezes. A primeira vez pelo sofrimento em si e a segunda vez pela ignorância a respeito dele. Ser resignado não é ser estagnado, acomodado, nem inerte. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer, né? Nem de chorar, mas que nos dá alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Agora, gente, vamos assistir um vídeo onde conheceremos a história de uma menininha que dá exemplo do bem sofrer. Ela é bem resignada. Vamos lá assistir esse vídeo? Dança de cidade. Na escola de natação Peixinhos Dourados, um grupo divertido de crianças, amigas, se preparavam para a aulinha, onde aprende a nadar. O professor diz que hoje será um dia especial, pois é o último dia de aula da amiguinha Aninha, pois seus pais e toda a família irão se mudar para outra cidade e agora determinou todos na água. Durante a aula, as crianças aprendiam com o professor os movimentos para melhor deslizarem na água e depois
Nos últimos 10 minutos, ele deixava as crianças relaxarem e brincarem na piscina. No vestiário, enquanto as meninas tomavam banho e se preparavam para ir embora, Maria estava triste com a saída de sua amiga e perguntou: Aninha, por que você está saindo da aula de natação? A amiga sorriu e disse: Não fique triste, amiga. Não estou saindo da natação, mas também vou ser transferida de escola. No começo, também fiquei triste, quando o papai e a mamãe explicou a mim e ao meu irmãozinho, comecei a entender. Mas como assim? Eu que não estou entendendo nada agora. Aninha explicou. Temos que nos mudar de cidade, amiga, por conta de pouco trabalho aqui. Meu papai está desempregado, está sem trabalho. Desta forma, ele e a mamãe achou melhor a gente ir morar com os nossos avós. Assim, papai poderá arrumar um trabalho lá e recomeçar. Continuou. Lá vamos ter a ajuda dos vovôs e vamos todos ficarmos bem. Maria disse: Mas você não reclamou? Não disse aos seus pais que aqui tem amigos e que não quer ir embora? Novamente, Aninha sorriu e disse: Amiga, se somos cristãos e acreditamos que Deus sempre nos protege e abençoa, não devemos ser rebeldes a Ele. Se eu agisse assim, seria egoísta e orgulhosa em pensar somente em mim. Maria olhou e disse: Então você não está mais triste? Não, Maria, disse Aninha. Sentirei saudade de todos, de você em especial. Mas tenho que aceitar com alegria e sabedoria todas as coisas que temos que passar. Isso se chama resignação, e eu estou disposta a aceitar o momento como sei que logo passará, e quem sabe não voltaremos para cá. Além do mais, não estaremos separadas. Podemos falar através do celular. E verdadeiras amigas nunca deixam de se amarem. Maria limpou as lágrimas e disse: Então vamos aproveitar cada minuto do nosso tempo. Fim. Olá, galerinha do GEAL! E aí, gostaram da nossa história de hoje? Foi muito legal, não é mesmo? Então, a nossa historinha falou sobre uma mudança de cidade. Ela se passa numa escola de natação. E o nome dessa escola é Peixinhos Dourados. Ela fala sobre umas crianças que aprendem a nadar e que um dia elas estão se despedindo da amiga Aninha, pois ela se mudará com a família de cidade. Mas a Maria, que é a melhor amiga da Aninha, ficou muito triste com essa notícia da mudança. E aí chamou uma amiga para conversar. A Aninha explicou para a Maria que ela estava precisando se mudar porque o seu pai estava desempregado e toda a família precisaria morar com os avós. E desta forma, os avós poderiam ajudar muito mais a família de Aninha. Aninha explicou sobre essa dificuldade que sua família estava passando. E nós devemos lembrar que as dificuldades acontecem em nossa vida porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. E são elas, as dificuldades, que nos ajudam a melhorar, pois elas nos fazem despertar para o bem. Por exemplo, a família da Aninha passou por essa grande dificuldade do desemprego do pai, de precisar da ajuda dos avós. Mas essa situação serviu para que a família se unisse mais, principalmente com os avós, pois agora viveriam todos juntinhos, ajudando uns aos outros. Mas, por Maria continuar muito triste pela partida da amiga, ela perguntou a Aninha se ela não reclamou,
se ela não pediu para que os pais ficassem, dizendo que ela não queria mudar. E Aninha, quando foi explicar para a amiga, ela lembrou de uma lição muito importante, que por sermos cristãos, nós devemos acreditar na bondade de Deus. Acreditar que Deus é o nosso Pai infinitamente justo e bom, e que Ele sempre nos ajuda, basta que a gente creia nele. Então, nessa situação, Aninha tinha 2 caminhos a escolher. Ou ela passava por essa situação familiar, reclamando, lamentando, brigando com os seus pais e sua família e se revoltando contra Deus, ou ela resolveria de forma resignada, entendendo que os desígnios de Deus são maiores do que os nossos, ou seja, a vontade de Deus é maior do que a nossa, pois Deus sempre sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E ela poderia passar por essa situação com fé e crendo que Deus faria o melhor para todos eles. Assim, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, fala sobre o bem e o mal sofrer, ou seja, sobre como poucas pessoas sabem passar pelas provas da vida confiando e acreditando na bondade e na ajuda de Deus. Muitos de nós se revoltam ou acabam se desanimando. E isso é uma falta contra as leis de nosso Pai. Deus é justo e bom, e nada nos acontece sem que tenha uma razão, ou seja, uma causa justa. Nós já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui, neste planeta, para quitar os nossos débitos anteriores, ou então para provar o que nós já aprendemos. Portanto, nós precisamos sempre lembrar que para qualquer momento de dor que estejamos passando, nós temos sempre o recurso da fé, e que é pela prece que nós podemos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais. E eles sempre vêm nos ajudar. Eles sempre nos sustentam para fazer com que a gente consiga passar pelo momento difícil de forma mais fácil. Foi por isso que Aninha também esclareceu para sua amiga Maria que ela sentiria muita saudade, mas que ela precisava aceitar com sabedoria todas as mudanças que estavam acontecendo em sua vida, pois ela acreditava realmente que com fé em Deus tudo ficaria bem. Além do mais, as verdadeiras amigas nunca deixam de se amar. E foi assim que Aninha fez uma boa escolha para a sua vida, entre o bem e o mal sofrer. Ou seja, Aninha poderia sofrer de verdade com todas essas mudanças. Ela poderia ficar triste, ela poderia se revoltar. Esse seria o mal sofrer. Mas ela escolheu o bem sofrer. Ou seja, ela escolheu ter confiança em Deus, ter fé e tirar a melhor parte disso tudo que ela estava passando, que seria a convivência com sua família, com seus avós e o fortalecimento dos laços de amizade com sua amiga Maria. Então agora, vamos para a nossa atividade? Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e seus familiares. Bom, hoje nós estamos aprendendo sobre a resignação. Mas o que é mesmo resignação? Lembram do que a gente viu até agora sobre a resignação? Então, a resignação é a obediência às determinações de Deus, nosso Pai, pois Ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Existe o bem e o mal sofrer, como a gente viu agora no estudo. O bem sofrer é aquele em que se tem paciência com os desafios da vida, seja uma doença, um desemprego, uma mudança em nossa vida, como aconteceu com a Aninha, que teve que mudar de cidade porque o seu pai estava desempregado, né? E ela estava muito triste por causa disso.
E vocês lembram que a Aninha explicou direitinho o motivo da sua saída da escola e a mudança para uma nova cidade? Explicou para a amiga dela, a Maria? Tá. Na hora, a Maria não entendeu muito bem as explicações que ela deu, né? O mal sofrer é quando a gente não entende, quando não aceitamos as coisas que acontecem e nos desagradam. Quando esquecemos que nada acontece conosco sem que seja para a nossa evolução. E aí o sofrimento é maior. A resignação diante dos problemas, não vai fazer com que eles desapareçam, claro que não. Mas iremos nos sentir bem melhor, sabendo que Deus está cuidando de nós, não é? Mas isso não quer dizer que se conformar é esperar que tudo se resolva sozinho. Claro que não. Como o pai de Aninha, o que ele fez? Diante do desemprego, ele vai com a família se mudar para uma outra cidade, arranjar o trabalho. Então vamos à nossa atividade? Vocês vão precisar de uma folha, lápis, canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que quiserem, né? E uma tesoura sem ponta, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma folha deitada, nós vamos dobrá-la no meio, bem certinho, tá? Aí, nós vamos utilizar por esse lado aqui, ó. Vou passar aqui para trás para poder fazer a atividade com vocês. Então, depois que vocês dobraram, ó, esse lado fica para cá, o lado esquerdo. Desse lado aqui é a dobradura. Vocês vão marcar 2 dedinhos, um pontinho. E aqui mais ou menos um dedinho. Tá vendo aqui? Os pontinhos. Então, todo mundo sabe como é que se faz uma letra C, não é? A letra C. Dá pra ver, não é? Nós vamos fazer um coração aqui, utilizando a letra C. Quem não sabe vai aprender agora como é que se faz um coração. Você vai pegar o pontinho, vai vindo aqui, ó. Estou formando a letra C. Agora eu vou em direção ao outro ponto. Viu? Uma letra C assim, ó, caidinha na beiradinha. Olha aqui, ó. E aí, você vai pegar a tesoura e cortar. Cortando bem direitinho aqui, assim. Do outro lado, para ficar mais bonitinho o seu coração, você passa um giz de cera, canetinha. Quem quiser pode pintar se a folha for branca. Essa daqui é porque a minha mesa é branca, eu tive que pegar uma folha colorida. Aqui está o coração, feito a partir da letra C. Aí você vira e você vai colocar aqui dentro do coração, ou escrito, ou desenhado. Você pode fazer junto com outra pessoa. Aquilo que você ficou muito triste, um problema que você teve na vida. Uma doença, foi reprovado na escola, ou tirou uma nota baixa, caiu e se machucou, teve que ficar internado. Esse tipo de coisa, né? Não sabe, assim, sumiu a sua bicicleta, né? Você não sabe o que aconteceu e tal. Bom, eu vou desenhar aqui como exemplo para vocês quando a minha cachorrinha desencarnou, a Sasha. Vou desenhar uma cachorrinha que um evangelizando chamado Sérgio, nesse domingo, no domingo passado, ele me ensinou como se desenha um cachorrinho.
Então, olha, ele fez assim, depois assim, narizinho, o bigode, aqui é o olho do cachorrinho, pelinho da orelha dele. Bom, vou fazer o lacinho que às vezes eu colocava na Sasha, ou às vezes ela vinha quando ia tosar, tomar banho e tosar. E aí eu vou desenhar uma cruz por causa da morte dela. E os médicos nem descobriram o que ela tinha. Só assim. Aí agora, nós vamos, como é o nosso sentimento, nós vamos virar, ó. Vocês viram que eu dobrei essa parte? Não chegou até aqui, não. Dobrei também. Passa bem o dedinho. Essa partezinha vem para baixo. E essa daqui, a ponta, vem. Ficou como se fosse um envelope. Olha aqui, ó. Aí quando você abre, aqui está o seu sentimento. E eu me resignei. Por quê? Porque ela estava doente. E todos nós encarnamos e desencarnamos. Os animais também, né? E eu espero que vocês tenham gostado da atividade e aprendido a fazer um coração com a letra C e o cachorrinho também. Beijos! Obrigado, Jesus, nosso mestre querido, que orienta o nosso caminhar com seus exemplos. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Casa de Miguel. Obrigada, esses amigos espirituais. Obrigada por estarmos juntos, caminhando em busca do nosso melhoramento espiritual. Que nesse momento essas vibrações de amor cheguem a todos os nossos irmãos. E que a Virgem Maria nos cubra com seu manto e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção.
caridade. Há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. Mas é preciso levantar e recolher o que restou. Passa um café pra despertar. A amargura não passou, mas passará. A gente vai recomeçar. Deixa a semente e descansa. É sempre assim. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor
vai poder ver. Mas é preciso levantar e recolher o que restou. Passar um café pra despertar. A amargura não passou, mas passará. A gente vai recomeçar. Confie em mim, deixa a semente descansar. É sempre assim. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Oh, meu Deus, soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação.
caminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Avisos de setembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, sua contribuição pode ser feita por Pix ou depósito em conta corrente. Os dados bancários encontram-se disponíveis na secretaria de nossa casa. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp, e-mail ou telefone. As informações estão disponíveis na Secretaria do SEM. Campanha de irradiação pela paz. Todas as terças-feiras, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º CEU, CERJ. Retornamos ao presencial, com o protocolo de uso obrigatório de máscara. Reuniões públicas, domingo às 9 horas e quinta-feira às 14h30. Fluidoterapia, terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30. Reunião pública, às sextas-feiras, 20 horas. E a prece da saudade,
às quintas-feiras, 19h30. O pagamento das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Os dados bancários estão disponíveis na secretaria de nossa casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de trazer neste momento algumas orientações e informações a respeito da nossa casa. Já estamos funcionando com reuniões presenciais, que são elas: as reuniões públicas das quintas, com início às 14h30, e as reuniões públicas dos domingos, com início às 9h da manhã. Paralelamente a estas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Também, as reuniões de fluidoterapia para aqueles que foram orientados a frequentá-las e que acontecem às terças com início às 19h30 e às quartas com início às 9h da manhã, já estão acontecendo de forma presencial. Mas para todos aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões públicas presenciais, ainda manteremos as reuniões de sexta-feira à noite, com início às 20h, e a prece da saudade, que ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30, no modelo online, sendo elas transmitidas aqui, pelo canal do YouTube. Estas informações se encontram detalhadas aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos links de acesso. Também temos o nosso jornalzinho mensal, o Ceaeiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os dias e horários, as programações das atividades e reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas para as doações e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da nossa casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail dele se encontram também descritos aqui embaixo. Pois bem, a nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do seguinte tema: influência moral do médium. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Silvia Ramos. Mas antes teremos a leitura da página inicial e logo após a prece de abertura, sendo feita pela nossa companheira Kátia. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa
vamos agora iniciar a programação de hoje. Mas antes, não se esqueça de dar o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus. Do livro Vinha-te Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 24. No reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Boa noite, amigos. Nessa noite onde fomos agraciados através da ambientação que nos foi ofertada, vamos aproveitar e manter nossos pensamentos unidos, formando uma corrente de vibração para ser elevada a Jesus, nosso mestre e guia. Primeiro, para agradecer por podermos ter essa oportunidade de ouvir as reflexões que nos serão servidas como um banquete espiritual. Mas também pedir ao Mestre que adentre em nossos lares, juntamente com Miguel, Catuíte, com as irmãs Margaridas, com a mãezinha Maria, nos envolvendo com amor, paz e refazimento de nossas energias. Ainda pedimos que aquele companheiro ou companheira que nos trouxer as reflexões dessa noite também possa ser intuído e amparado pelo Teu amor, Senhor, para que atinja o máximo de corações possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Silvia Ramos. Eu fui convidada pela casa para conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 20 do Livro dos Médiuns e a gente vai falar sobre a influência moral do médium. Assunto muito falado dentro do Espiritismo, né? Mas nunca desgastado, porque moralidade é o nosso foco dessa existência. A gente precisa melhorar moralmente o tempo inteiro, porque intelectualmente a gente já caminhou bastante, mas moralmente continuamos ainda tateando. Então toda a informação e toda releitura desse tema é importante. Dentro desse assunto, eu queria começar frisando uma frase que os espíritos deixam bem claro logo no início do capítulo, que é a afirmação que a sua moralidade não exerce influência sobre a habilidade mediúnica. Então, o quanto você é evoluído moralmente não determina se você vai ter ou não mediunidade, se a sua mediunidade é mais ou menos ostensiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por quê? Porque a mediunidade é algo orgânico, é uma faculdade orgânica ligada à matéria. E se a gente pudesse localizar essa faculdade dentro do nosso organismo, nós diríamos que ela fica mais ou menos localizada lá no cérebro, na glândula pineal. Essa glândula pineal, ou epífise, já foi retratada na antiguidade, mais ou menos em 1650, lá por Descartes, René Descartes, que é um filósofo, matemático e físico. Ele dizia que a glândula pineal era a sede da alma. Vindo para Kardec, os estudiosos do Espiritismo falam que a glândula pineal é o agente que permite a comunicação do mundo físico com o espiritual. Também atua como ponto de ligação entre o corpo e o espírito, exercendo uma função de canalização espiritual. A glândula pineal seria a sede da mediunidade, para deixar de uma forma mais simples. Mas, como complexo é o nosso corpo, complexo também é a mediunidade, e ela não é só uma glândula, né? Ela está ligada a várias funções cerebrais. E isso foi provado por cientistas num estudo em que eles usavam o tomógrafo para registrar as modificações neuronais dos médiuns durante o momento do transe. E foi constatado nessa pesquisa que o fluxo sanguíneo diminuía e a atividade neuronal também. O que ficava mais ou menos localizado no hipocampo esquerdo ou até mesmo no lobo frontal. Essa atividade que foi percebida pelos cientistas, ela está ligada, esses locais, né, que foram os locais que se perceberam modificação pelos cientistas, estão ligados ao planejamento, à capacidade de organização, à linguagem, ao raciocínio. O que os cientistas conseguiram constatar com isso é que no momento do transe, essa diminuição de atividade constatava uma perda de autoconsciência. O que eles quiseram dizer com essa perda de autoconsciência? Que é como se não fosse o médium que estivesse escrevendo aquelas coisas. E isso a gente que é espírita já sabe, né? Que não era o médium. Já lá no livro Missionários da Luz, André Luiz já trazia informações, olha, lá em 1945 também já tinham informações sobre as atividades cerebrais e sobre a epífise. E nesse pedaço aqui que eu vou ler para vocês no livro dos Missionários da Luz, sobre essa questão da mediunidade, fica bem claro. Olha só. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar o máximo de atenção no médium. Quanto mais lhe notava
as singularidades do cérebro, mas admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Então, esse relato de André Luiz mostra o quão físico é esse processo mediúnico, né? Ele enxergava as modificações acontecendo a olho nu. Bom, afirmar que moralidade e capacidade mediúnica não estão ligadas, para a gente que é espírita não é novidade. Ou até para quem se dá o trabalho de estudar um pouco sobre o espiritismo, porque são inúmeros os casos de espíritas, de médiuns, de pastores, de padres que são médiuns, né, de alguma forma, e que se perderam no caminho aí da sua moralidade, né, em algum momento começaram a praticar atos que não são considerados próximos aos postulados de Jesus ou de alguém que segue Jesus, mas que mantiveram assim mesmo as suas capacidades mediúnicas. João de Deus, que é um médium famoso, não só pelas suas obras mediúnicas, mas também pelos desmandos que cometeu, afirmou em uma entrevista que ele continuava tendo os inputs mediúnicos, né, e as manifestações mediúnicas mesmo diante as mesmas que tinha diante do escândalo que acometeu a vida dele. E se essa faculdade ela é material, ele vai continuar mesmo. Mas é importante se pensar quais são os espíritos que estão próximos a ele, recebendo essas informações que vêm do mundo espiritual. Esse é o ponto que a gente precisa sempre frisar. Porque falar em frequência mediúnica, falar em mediunidade, em médium, a gente já ouviu a afirmação dos espíritos que em algum grau todos nós somos médiuns. Então, de alguma forma, nós temos também um intercâmbio com o mundo espiritual, independente de ter essa mediunidade, ostensiva ou não. Então, o importante desse processo todo não é se você tem ou não intercâmbio com o mundo espiritual. O importante é pensar com quem você se comunica no mundo espiritual. Também é importante ressaltar que, independente de quem você seja, do patamar mediúnico que você tem alcançado, do quão desenvolvida sejam suas habilidades mediúnicas, você também está suscetível a uma aproximação de espíritos que estejam mal intencionados ou que simplesmente sejam ignorantes e grosseiros, mas que vão manter a sua comunicação com o mundo espiritual. Mas o que eles vão trazer de lá vão ser coisas que correspondem ao olhar inferiorizado e viciado deles. Nenhum de nós pode se sentir imune, né? Se sentir acima dessa condição de ser, de alguma forma, envolvido por vibrações não tão pertinentes. E para alguma pessoa que olhe isso de uma forma superficial, pode pensar que isso é injusto. Até porque a gente tem esse hábito de querer valorar, né, as coisas de Deus pelo nosso olhar, esquecendo que tudo que vem dele é justo e bom. E com esse nosso olhar ainda em relação às coisas da Terra, a gente olha e fala, poxa, isso não é justo, porque afinal de contas esse médium é um médium que se esforça, que tenta ler, que tenta estudar. Como ele vai também sofrer a influência do mundo espiritual inferior ou um pouco mais de espíritos que não estão muito equilibrados? Isso não é certo. Ele devia estar, né, de alguma forma protegido dessa influência. Inclusive, Kardec faz uma afirmação
seguinte. Se a mediunidade é um dom, por que não é privilégio do homem de bem? E aí eu lembrei da descrição do homem de bem lá do Evangelho. E eu falei, meu amigo, quantos de nós podemos nos enquadrar naquela definição do homem de bem? Generoso, que sempre paga o mal com o bem, que tenta auxiliar as pessoas, que está o tempo em sintonia com o mundo espiritual. Quem é que pode, em sã consciência, nesse momento, afirmar que é um homem de bem? Se as faculdades mediúnicas estivessem ligadas aos homens de bem, elas seriam coisas esporádicas aqui na Terra, porque poucos de nós podemos nos considerar dentro daquela descrição, né, do Evangelho como um homem de bem. Mas os nossos esforços para melhorar vão valer a pena, né, se a gente conseguir seguir aquele modelo. Então, o intercâmbio acontece independente de quem você seja, porque ele é material. Mas com quem você está se comunicando? Essa é sempre a pergunta. Infelizmente, o médium que faz mau uso das suas faculdades também vai continuar tendo um contato com o mundo espiritual, porque ele é médium. E ele não vai perder essa capacidade. Mas a gente tem que parar para pensar que existe aí um agravamento, né, dos erros que ele está cometendo, porque se ele, além de ser um ser criado para o bem, né, como todos nós, para sermos perfeitos, está fazendo uma caminhada equivocada e está se perdendo do seu caminho, ele ainda tem aí a faculdade da mediunidade, que seria uma habilidade, uma ferramenta para auxiliar ele nessa caminhada. E aí os equívocos que ele comete, eles são duplamente graves, né? Porque ele tem uma ferramenta que nem todo mundo tem tão apurada e que podia estar sendo usada para o bem tanto dele quanto do outro. Bom, dentro dessa perspectiva do médium que se perde e que de alguma forma se equivoca, a gente não pode pensar que isso vai acontecer só com os grandes médiuns, só com os homens de vulto que conseguiram deixar sua mediunidade visível para todo mundo. Dentro da nossa atividade mediúnica corriqueira, no nosso centro espírita, ou dentro da nossa casa, ou seja lá onde for que você de alguma forma exerce essa mediunidade, que você não necessariamente precisa ser espírita, você pode ter uma outra forma de exercer sua mediunidade, que não seja a que eu considero, né, a que eu compreendo, como eu compreendo. Se você exerce a sua mediunidade de forma equivocada, você também terá consequências disso. Mas se a gente parar para pensar que você de alguma forma está sendo assediado e que você foi levado a cometer um equívoco, a gente volta para aquela ideia de injustiça que a gente tinha anteriormente. E aí, para desmitificar essa ideia de justiça que a gente tem, nessa ideia equivocada de justiça que a gente tem, a gente precisa entender o quanto nós somos suscetíveis às vibrações e às coisas que acontecem no nosso turno. A gente não é influência do meio, não, tá? Não somos fruto do meio. Mas, como nós ainda temos pouca habilidade, né, em lidar com as influências que vêm de fora da gente, porque a nossa moralidade ainda é muito frágil, a gente moralmente ainda está muito imperfeito, tudo que vem de fora, de alguma forma, pode nos atingir, se a gente permite. Mais ou menos, mas pode nos atingir. Então, levando para o nosso dia a dia, por exemplo, o patrão que é abusivo e que de alguma forma te constrange, te maltrata, isso te desequilibra.
um filho rebelde, uma fechada no trânsito. Mas tudo que desequilibra você, a gente precisa entender que vai partir sempre do que você é, né? Só desequilibra você porque você permite, porque você ainda é suscetível, porque você ainda é um receptáculo daquelas vibrações inferiores. Quando, por exemplo, a gente tem uns clichês mentais, não sei se vocês já ouviram falar, que você tem um clichê mental, que você tá bem, passou bem o dia inteiro, tá vibrando maravilhosamente bem. E aí você chega em casa e a sua sogra foi te visitar e você detesta a sua sogra por N motivos, vocês têm muitos conflitos. E só o fato de olhar para ela, a sua vibração já muda completamente. É assim que os processos de interferência moral do médium acontecem na mediunidade. A gente pode interferir na mediunidade dessa forma, estando em desequilíbrio, estando num momento em que a gente vai atrair para próximo da gente seres que, como a gente, estão desequilibrados e inferiorizados. Porque para que a gente consiga ser um instrumento decente para ser utilizado por espíritos superiores, já é um trabalho danado para eles, porque a gente tem muito ainda a ser trabalhado, a ser mexido. E por isso a gente precisa estar atento a em que patamar nós estamos vibrando. Quem somos nós nesse momento, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel diz o seguinte: cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emitem raios específicos e vivem em ondas espirituais com que se identificam. Se você hoje desencarnar e você for alguém que se envolveu com drogas e vício, você automaticamente vai ser atraído para pessoas, para próximo de espíritos que, como você, se envolveram com esse tipo de viciação. Então, se você é uma pessoa que gastou o seu tempo para enriquecer de forma ilícita, passando por cima de qualquer pessoa, quando você desencarnar, você não vai ser surpreendido por um grupo de espíritos superiores a lhe esperar. Você vai ser atraído para o mesmo tipo de vibração que você emite. Então, por isso é tão justo. Porque a lei de atração, ela existe e ela é imutável. E a gente não pode chegar na espiritualidade ou chegar num momento do exercício da nossa mediunidade e falar: meu Deus, mas por que eu? Por que comigo? É claro que existiu aí uma influência sua nesse processo, nessa perca de controle, nesse caminho que você enveredou dentro do seu processo mediúnico. Então, o médium, mais do que qualquer um, precisa estar extremamente atento aos seus pensamentos, ao seu comportamento, ao que ele consome enquanto entretenimento, as suas leituras, as suas variações de humor e o quanto ele se desequilibra. Porque quando a gente se desequilibra, a gente sempre, desse nosso jeito, né, refletido, a gente sempre quer atribuir a coisas externas. Eu me lembro de quando meu pai era vivo, meu pai falava que se a gente deixasse sal cair no chão, isso é 1000 anos atrás, né? Sal cair no chão, isso fazia a gente brigar dentro de casa, que as pessoas brigavam por causa do sal. Uma coisa parece meio doida, mas era uma crença dele. E depois de um tempo, né, mais velho, em criança, a gente escuta isso e simplesmente identifica e acata. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo essas coisas, vai começando a refletir. E meu pai era uma pessoa completamente brigona.
que rapidamente se desequilibrava, se irritava, ficava estressado. E aí você pensa assim, e aí o sal que faz as pessoas da casa brigarem? Evidente que não. Então, quando a gente se desequilibra e a gente atribui a um espírito que interferiu na nossa harmonia ou a um acontecimento que foi a visita da sua sogra, a gente tem que lembrar que nós somos os detentores do poder de equilibrar as nossas emoções. Se a gente não pode equilibrar as nossas emoções, quem vai poder? É muito claro para os espíritos a nossa responsabilidade nisso. Falta a gente, né, começar a assumir essa responsabilidade. Que os pensamentos que a gente cria, né, que a gente emite, cria uma atmosfera vibracional e que aproxima e repele tudo que está ao nosso redor. Então, se aquele espírito superior não trabalha, não consegue se aproximar para deixar uma comunicação superior, mal dizer, né, dentro das nossas condições de estar próximo de um espírito, de escalão mais alto. Se esse espírito não se aproxima, é porque as nossas vibrações não permitem que ele assim o faça. Então, extremamente atentos devemos estar a essa nossa condição mental, porque a lei de atração, ela é infalível. Lá mesmo no Domínios da Mediunidade tem um outro trecho que fala o seguinte: cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando interpretações e conforme os raios que arremessamos, erguemos-a domicílios espirituais na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoem. Esse trecho me faz lembrar muito das questões que os espíritos pedem para que a gente o tempo todo, enquanto médium, que a gente avalie, né, as coisas que a gente recebe. Se receber uma psicografia e tenha ela o nome de uma pessoa famosa ou não, você precisa ler e perceber se aquilo ali está em consonância com os postulados do espiritismo e com o cristianismo. Se não estiver de acordo com o que Cristo fala e com o que Jesus fala e com o que Kardec fala, é importante que a gente descarte. E os espíritos dizem que é melhor que a gente, no próprio Livro dos Médiuns, que a gente descarte, né, 10 verdades do que a gente aceitar uma mentira, porque em cima dessa mentira vai ser criado todo um castelo e ele vai desmoronar diante da primeira constatação. Então, avaliar o que a gente recebe, perceber o que a gente pensa, se a gente vai fazer uma psicofonia e de alguma forma vem palavras um pouco mais grosseiras, a gente precisa estar atento a isso tudo para poder exercer um crivo da razão, né? E a gente não deixar que a nossa vaidade, que o nosso orgulho, que esses sentimentos que ainda são muito enraizados na gente, nos façam interpretar de forma errada alguma coisa. Então, por exemplo, você fez uma psicografia e você achou lindo e você mostra para o dirigente ou para alguém e ele falou, olha, essa psicografia não tem aqui não passa pelo critério básico dos postulados espíritas e cristãos, então ela não serve para ser colocada, por exemplo, ali no jornal do médio, do jornal do mês e por aí vai, e você se irrita porque você não aceita que algo que você de alguma forma foi intermediário possa não ser algo que vai ser aceito para todo mundo e que as pessoas não têm direito e você acha que é uma coisa com você e você de alguma forma deixa com que a sua vaidade, com o seu orgulho te segue e você diz, eu vou sair dessa casa porque o fulano de tal me persegue, ou por aí vai, e a gente se perde nesse processo de avaliar, né, as nossas interações com o mundo espiritual.
inclusive quando a gente vai avaliar às vezes uma psicografia ou uma psicofonia de alguém que a gente tem muito carinho, como um médium famoso, ou alguém que, por exemplo, essa psicografia quem fez foi a filha do dirigente da casa que eu vi crescer. Quando você pega aquela psicografia, já olha, ai, poxa, como ela é boazinha, como ela é meiga, como ela é isso, como ela é aquilo. E aí o seu crivo já está completamente contaminado a respeito do que possa estar escrito ali, e às vezes você não vai avaliar aquilo, você só vai ler. E a gente precisa avaliar e raciocinar em cima de qualquer coisa que você receba do mundo espiritual. Porque os espíritos que povoam o mundo espiritual são espíritos como nós, falíveis, né? Imperfeitos, e dependendo das nossas vibrações, nós podemos estar mais próximos deles nesse momento e a mensagem não ser a melhor mensagem e a gente precisa descartar. E essa atenção ao que a gente coloca num patamar de pessoas que não são mais avaliadas, que não são mais, nada que elas fazem possam ser pesados mais. A gente coloca as pessoas num patamar de deuses, né? A gente coloca as pessoas num patamar de ídolos. E isso é um equívoco muito grande, porque nós, enquanto espíritas, compreendemos as nuances do mundo espiritual e a gente deveria utilizar essa informação que a gente tem com mais sabedoria. Tem uma frase que diz o seguinte: me diz o que você sente, que te direi com quem você está em contato. Nossos sentimentos nos levam para lugares, nos colocam à mercê dos nossos clichês mentais, nos fazem armadilhas que a gente precisa estar atento. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fiz uma peça numa Comerge em que eu estava interpretando um obsessor. E nessa interpretação do obsessor, era o obsessor do Jacó. E nessa interpretação eu passei o dia inteiro criando dentro, porque eu fiz um curso de teatro e tal, então eu passei o dia criando comportamentos, modos de andar e de falar que eu achava que poderiam corresponder melhor, né, àquela atuação que eu tinha que fazer. Então, como é que é um obsessor, como é que esse obsessor anda? Ele debochava de Jacó em alguns momentos, então como é que eu vou falar isso? E eu passei o dia elaborando, né, criando aquela personagem, aquelas características que iam ser colocadas naquela personagem. No final do dia teve a interpretação. Eu fiz lá a interpretação e saí do palco. Quando eu saí do palco, veio um monte de gente em cima perguntar, querendo me dar passe, saber o que estava acontecendo, como é que eu estava depois de ter interpretado um obsessor, se eu tinha de alguma forma sofrido alguma influência daquela interpretação e tal. E assim, para mim, interpretações são como máscaras, né? São como roupas que a gente veste em algum momento e durante algum tempo, e elas não têm nada a ver com quem eu sou de verdade, ou com o que eu estou sentindo. Mas é evidente que dentro de um processo de interpretação, a gente pode acionar gatilhos, a gente pode entrar em sintonia com algumas vibrações que já são nossas de alguma forma, alguma coisa que relembre um sentimento que a gente teve e acione ali todo um processo, e a gente pode de alguma forma se deixar envolver por uma vibração que seja negativa, mas naquele momento, naquele local comigo, isso não aconteceu. E isso me fez lembrar que durante a nossa vida, dentro do próprio espiritismo, a gente passa por essa preocupação muito grande que a gente tem de melhorar moralmente. E às vezes o caminho que a gente escolhe para fazer isso não é o caminho correto, né? Não é um caminho que realmente propague mudanças, modificações. Como, por exemplo, o fato de vestir uma máscara, vestir uma roupa.
porque a gente às vezes adota dentro da casa espírita um comportamento diferente. A gente fala de uma forma mais ponderada, a gente é um pouco mais sorridente, porque a gente está ali recebendo as pessoas na casa de Jesus, a gente tenta não ser agressivo, não retrucar, a gente procura uma postura diferente, né? Só que se a gente procura essa postura diferente durante um momento que a gente está na casa espírita e a gente não consegue levar isso para dentro do nosso cotidiano, a gente não consegue exercer essa postura no nosso dia a dia, isso vira uma roupa, vira uma máscara, vira uma personagem. E a gente vai sair dali, da casa espírita, e vai continuar sendo o tirano dentro de casa, o orgulhoso, o vaidoso, aquele que oprime, aquele que maltrata, aquele que as imperfeições gritam a olhos vistos porque ele simplesmente não quer exercer controle sobre elas. Então, dentro das questões morais do médium, o ponto mais importante a ser pensado é quem você é. E aí a gente passa pela questão do autoconhecimento, porque a gente precisa entender que para ser um instrumento válido, um bom instrumento para a seara de Jesus, né? Porque a gente não quer só ser um médium, porque ser só um médium a gente está à mercê de qualquer espírito que queira se comunicar. Se a gente quer ser um médium na seara de Jesus, que é alguém que vai servir aos propósitos mais nobres, a gente precisa passar por essa modificação de forma real. E a gente não tem como modificar aquilo que a gente não conhece. Então o autoconhecimento ainda é a ferramenta que a gente precisa usar para conseguir chegar a um ponto de se considerar um bom médium. Um médium confiável. Um médium que busca estar atento a toda e qualquer manifestação que possa ocorrer através dele. No livro Fonte Viva, no capítulo 30, tem um texto que chama Educa. E ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós somos uma potencialidade a qual a gente não tem noção. Começa dizendo assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há a obra-prima de estatuário. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Trabalho árduo. E eu vou passar lá para o finalzinho, para a gente não se estender demais, e vou ler essa trecho que fala o seguinte: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. É muito mais do que o exercício da mediunidade. É muito mais do que a preocupação com o que os outros pensam a seu respeito ou o que você parece ser. O processo educativo tem que passar por todos os seus pontos mais frágeis para transformar você numa pessoa melhor. E se você for uma pessoa melhor a cada dia, não importa de que ponto você partiu, se você está se melhorando a cada dia, você pode se considerar um bom médium. Nunca infalível, mas um bom médium. Então, que a paz de Deus nos auxilie, nos guiando para os caminhos do bem. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, Senhor,
por mais esses momentos em Tua companhia, em que podemos refletir sobre a nossa moralidade, em que fomos chamados à nossa responsabilidade na hora de compreender os processos mediúnicos, que hoje estejamos mais atentos, que possamos colocar como prioridade a nossa modificação, que esse trabalho que iniciamos a todo momento, de se melhorar, possa ser retomado e que dentro desse crescimento que acontece todos os dias, podemos encontrar e contar sempre com Teu sorriso, com Teu abraço, com Teu perdão. Ainda tão frágeis, Senhor, ainda tão equivocados, mas sempre dispostos a recomeçar. Quando a gente vem uma sexta-feira à casa, quando a gente abre um livro com a intenção de estudar ou de ler algo que vá nos melhorar as vibrações emitidas, quando a gente ora, quando a gente olha para o nosso irmão e reconhece nele os mesmos defeitos que encontramos em nós. A todo e qualquer esforço que tenhamos feito ontem e que possamos fazer a partir de agora, que possamos encontrar a Tua presença, Pai, para que possamos assim estar cada vez mais fortes. Que a paz de Deus nos fortaleça, nos tornando cada vez mais centelha dessa chama que ilumina o mundo. Graças a Deus. Senhor, anseio por Te encontrar e conversar contigo, dizer o que penso e sofro. Por isso ensina-me a Te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Senhor, anseio por Te encontrar e conversar